paz do Senhor Jesus, nós estamos iniciando o estudo de mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. A juventude esse trimestre estará estudando em Josué, tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. A nossa primeira lição seria um panorama do livro de Josué, conhecer o autor, o tempo em que foi escrito, para que nós possamos entender melhor as lições que serão abordadas daqui em diante. Quanto à autoria do livro, há um consenso entre a maioria dos teólogos de que foi o próprio Josué, filho de Num, quem escreveu o livro. A exceção ficaria por conta de alguns trechos do final do livro que relatam a própria morte de Josué. Lógico, Josué morto não poderia escrever falando sobre a sua morte. Então há um consenso também de que alguns trechos finais tenham sido escritos por Finéias e Eleazar. Finéias, que era sacerdote, filho de Eleazar, e Eleazar, filho de Arão, que o sucedeu como sumo sacerdote na liderança espiritual do povo de Israel. Uma curiosidade acerca do autor de Josué é que o seu nome original não era Josué. E aí também fica um desafio para saber se vocês estão assistindo essa aula. Qual era o nome original de Josué e quem mudou o seu nome? Eu já lhes adianto que diretamente quem mudou o nome de Josué não foi Deus. Na Bíblia nós vemos várias mudanças de nome em que Deus muda o nome das pessoas, mas esse não foi o caso de Josué. Seu nome foi modificado por um outro personagem bíblico, mas com certeza inspirado por Deus. Deus é que estava no controle dessa mudança de nome, porque para o israelita mudar um nome é mudar a história de uma pessoa. Só quem tem o poder de mudar a história de uma pessoa é Deus. E se um homem faz isso, muda o nome de outra pessoa, ele está fazendo isso de acordo com a vontade de Deus. O nome de Josué significa Jeová salva, ou Javé salva, ou em muitas traduções, o Senhor é salvação. Curioso também que é o mesmo nome que é dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O original em hebraico é Yeshua. Josué, Yeshua, que em grego, na língua corrente nos tempos de Jesus, é traduzido por Jesus. Então nós temos aqui Josué como um tipo de Cristo, um libertador. Ele conclui essa parte da libertação do povo, né? Todo esse processo em que Moisés traz o povo do Egito, Moisés, o grande legislador e libertador, mas é Josué quem conclui essa obra ao dar a esse povo a real posse da terra prometida. Alguns personagens merecem destaque no livro. O próprio Josué, como o autor do livro. Temos também a personagem Raabe, uma prostituta que morava sobre as muralhas de Jericó e que ajudou Israel a tomar essa terra. A importância de Raabe é tão grande que ela consta na genealogia de Davi e consequentemente, na genealogia de Jesus. Outro personagem que merece destaque é Acã, que por causa da sua desobediência levou a Israel a ser derrotado em uma batalha, a batalha de Ai. Deus havia ordenado que não fossem colhidos despojos da cidade de Jericó, e Acã não obedece. Ele acaba roubando, escondendo uma capa, salvo engano, e por conta disso Deus pune ao povo e eles são derrotados em uma batalha, e eles se perguntam o que tem havido, e o Senhor revela então que a culpa foi disso. O Jacinto conhece bem, né, o hino, Ezequiel 37, tirai o Acã, empecilho das vossas orações, sede santos, então terei vitórias, sereis campeões. E também merece destaque as figuras de Finéias, como eu já disse, filho de Eleazar e neto de Arão. Finéias ele ocupou a função de sacerdote, e Eleazar
a função de sumo sacerdote, função que era desempenhada por seu pai Arão. A importância de Finéias se deu porque durante um determinado momento houve um princípio de revolta que poderia levar a uma guerra civil entre as tribos de Israel, e ele agiu como um mediador e impediu que essa guerra acontecesse. Então ele foi muito, muito importante nesse livro. E o seu pai, Eleazar, que assumiu a função de sumo sacerdote, que era de Arão, ajudou a conduzir o povo espiritualmente. Ele ajudou muito a Josué na condução do povo. Josué era um líder tático, militar, um guerreiro, muito fiel, muito temente a Deus, mas ele não era um líder espiritual. Então, quem ajudou Moisés nessa condução, quem ajudou Josué nessa condução espiritual, foi o sumo sacerdote Eleazar. Então nós temos esses 5 personagens que são muito importantes para o estudo desse livro: Josué, Raabe, Acã, Finéias e Eleazar. Outro ponto importante a destacar no livro é que ele nos mostra algumas coisas relativas ao caráter de Deus. Nós podemos perceber através da leitura a revelação de que Deus é santo. Nós vamos encontrar isso no capítulo 24, versículo 19. Eu vou ler para vocês aqui, que diz: E Josué disse ao povo: Vós não podeis servir ao Senhor, posto que é um Deus santo. Parte A do versículo. E também nós vamos ver que Deus é um Deus ciumento, que é a parte B do versículo 19. Vou ler todinho parte A e parte B. E Josué disse ao povo: Vós não podeis servir ao Senhor, posto que Ele é um Deus santo, e Ele é um Deus ciumento. Ele não perdoará as vossas transgressões e tampouco os vossos pecados. Então nós vemos aqui revelado esse caráter de Deus, que Deus é santo e que Deus é ciumento. E isso é comprovado em diversas passagens da Bíblia, né, da santidade de Deus. E no Novo Testamento nós vemos acerca do Espírito Santo que Ele tem ciúme de nós. E outra parte muito importante é que Deus, Ele é cumpridor das suas promessas. Nós vamos encontrar isso também no capítulo 22, verso 4, que diz assim: E o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhes prometeu. Portanto, agora retornai e adentrai as vossas tendas para a terra da vossa posse, a qual o servo do Senhor deu-vos no outro lado do Jordão. Deus cumprindo as suas promessas. Nós vemos também no capítulo 23, versículo 14, que diz assim: E eis que neste dia estou seguindo pelo caminho de toda a terra, e saibais em todos os vossos corações e em vossas almas que não falhou nenhuma das boas coisas que o Senhor vosso Deus falou a respeito de vós. Todas sucederam a vós, e nenhuma delas falhou. Fidelidade de Deus é revelada. Então, outro ponto muito importante ao estudarmos esse livro é percebermos essas características, né, do caráter de Deus. Um Deus santo, um Deus ciumento e um Deus cumpridor de suas promessas. O autor do nosso comentário utiliza um esboço que se encontra na Bíblia de Estudo Pentecostal. Esse esboço eu vou estar compartilhando a imagem com vocês quando for editar o vídeo. Mas também eu vou estar compartilhando outros esboços, né? Um que consta, que eu te retirei da Bíblia anotada, por ele ser bem analítico, e já um outro da Bíblia arqueológica, porque ele já é o contrário, ele já é bem sintético. E mais um outro aí. Você que tem essa Bíblia de estudo, dê uma procurada. Quase todas as Bíblias de estudo, no início de cada livro, tem um esboço, um esquema de como é o livro. Nem todas têm, mas a maioria tem. Então dê uma olhadazinha nesse esquema, uma olhada na introdução também, para quem tiver Bíblia de estudo. É muito interessante para nós fazermos um estudo mais profundo acerca da palavra de Deus. Outro ponto interessante é nós percebemos o contexto histórico da época, em que muitas das grandes civilizações ainda estavam por surgir, né? Grandes civilizações poderosas na história. O Império Assírio, o Império Babilônio também nessa mesma época estavam ainda
engatinhando. Roma nem sequer havia sido fundada. Isso é interessante para nós percebermos a ação de Deus, porque aqui nós vivemos os primeiros passos de Israel para se tornar uma nação. Ela está conquistando a terra, ela está tendo uma expansão geográfica, né? Que era até então um povo que não tinha terra, não tinha reino, tinha apenas a promessa de que herdaria uma terra que mana leite e mel. Mas essa terra teve que ser conquistada, né? Teve um preço de sangue. E com toda essa dificuldade, essa nação que foi constituída nesse período, nós vemos até hoje ela em pé. Tudo que Israel passou por cativeiro, por uma diáspora dentro do Império Romano, mas Israel está aí hoje, é uma das maiores nações do mundo. No seu continente, apenas uma outra nação, não me lembro agora qual, que fazem parte, são consideradas nações de primeiro mundo. Enquanto muitos dos reinos daquela época nem sequer existem mais. Império Assírio caiu, Império Babilônico caiu, o próprio Império Romano hoje não existe, mas Israel está aí como promessa de Deus firme até hoje, como um sinal dos tempos, como um alerta de Deus, que Deus é fiel, cumpridor das suas promessas, e que a principal promessa dele, que é a de que ele vai voltar, essa promessa será brevemente cumprida. Estamos passando esse período de crise, em que muitas pessoas começam a se questionar, e muitas pessoas também estão voltando a buscar a Deus. Talvez esse alerta para a humanidade, né? Hoje o homem muito centrado em si mesmo, olhando apenas para o seu próprio umbigo, e nós começamos a perceber a nossa pequenez diante de um pequeno vírus, e muito menor ainda somos nós diante de Deus. Nós diante da grandeza do Todo-Poderoso, do Criador, queremos nos insurgir, queremos parecer ter algum poder, queremos ser alguma coisa, e nós não somos nada, somos tão pequenos, somos tão carentes da misericórdia dele. E nesses dias nós precisamos ser confiantes nas promessas dele, que ele tem preparado um reino para nós, ele tem preparado um lugar, não importa o final de todas essas coisas aqui, mas o final de toda a nossa história, de toda a trajetória, que nós estaremos com o nosso Senhor, com o nosso Criador, e reinando com ele eternamente. A gente é apenas um esboço, uma introdução, para nós não passarmos batido essa lição. Você pode aprofundar, se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pessoalmente. Eu posso estar mandando mais materiais, mais recursos. Assim, foi meio um pouco improvisado, de última hora. Peço perdão a vocês se faltou alguma qualidade, mas a gente vai preparando agora com um pouquinho mais de antecedência para fazer uma coisa mais caprichada para vocês, que vocês merecem, tá bom? Paz do Senhor Jesus Cristo, a Deus toda a glória, até a próxima.